vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição de um conteúdo feito especialmente e com todo carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo ao programa de hoje, que é feito com todo carinho, e eu quero informar que todos os quadros que você vai assistir aqui vão te proporcionar conhecer melhor a doutrina bíblica com uma linguagem direcionada para todas as idades. Hoje vamos começar com uma reflexão, relacionando uma situação cotidiana em nossos dias com aquilo que Deus tem preparado para nós. Esses dias recebi um convite para estar no culto de casamento de uma pessoa que me é muito querida. Me senti, claro, honrado com aquele convite, com a lembrança e com a questão que a pessoa fez da minha presença no evento. E 2 coisas são muito importantes em uma situação como essa. Primeiro, a atenção à data do evento, para não deixarmos passar. E, claro, o preparo que temos que fazer para participarmos daquele evento de forma adequada. Agora vamos refletir sobre outro convite. Deus nos convidou para participarmos das bodas do Cordeiro, das bodas do seu Filho, que é o Senhor Jesus. E da mesma forma, devemos estar atentos aos mesmos detalhes, agora sob o aspecto espiritual e profético. Precisamos estar atentos ao momento profético para não ficarmos de fora e precisamos estar com as vestes nupciais adequadas para participarmos dessa grande festa. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre a relação entre o livro de Cantares de Salomão e as parábolas acerca do reino dos céus, parábolas essas que foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Vamos ver que a obra é um refúgio para o homem e que o tempo de decisão é agora. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes vai dar continuidade ao assunto A Educação dos Filhos na Era Digital. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar as posições das notas na flauta doce do louvor, A Vitória da Igreja. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri abordará o tema Hoje é Dia de Salvação. Agora você acompanha o quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora, então, o quadro Lições do Manaim. Esse quadro dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno é o quadro que abre o programa
E neste quadro a gente aborda o mesmo tema que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical. Se você não assistiu à Escola Bíblica Dominical, eu recomendo que você assiste. Está no nosso canal no YouTube, é só lá procurar Escola Bíblica Dominical, pega o do último fim de semana, você vai assistir e vai ver o que foi trazido. E hoje o que a gente aborda aqui, nesse quadro, é exatamente aquele assunto, ampliando alguns detalhes, chamando a atenção para alguns aspectos que são importantes para nós vivermos a certeza da salvação e estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. E eu disse que a gente aborda, porque, claro, eu não estou sozinho aqui no estúdio, comigo mais uma vez e para meu grande prazer estão os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Daniel, Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos amados. Amém. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. Glória a Jesus. Olha só, você está vendo aparecer no QR Code aqui na tela? Esse QR Code, o objetivo dele é você interagir conosco. Esse programa ele é assim, ele é interativo. Tanto no início aqui do quadro, como no final, nós temos duas maneiras diferentes de você interagir conosco. A primeira é essa, através desse QR Code que está aparecendo aí na tela. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali você pode mandar para nós, por escrito ou através de um rápido vídeo, uma mensagem. Você vai mandar uma mensagem para nós e o que nós queremos saber é qual é a importância do programa para você, para a sua família, para a sua igreja. É isso mesmo, olha só, você tem grupos, né? A gente às vezes faz grupos de interesses, né? Família, colegas de escola, às vezes é um trabalho, uma viagem que vai fazer, quem vai participar. A gente não faz aqueles grupos de interesse. Por que você não faz um grupo de interesse do programa? Para falar sobre o programa, como é que foi, o que foi falado, o que foi trazido. Você pode fazer isso também, né? O Senhor tem nos chamado a utilizarmos as ferramentas que estão à nossa disposição para tratar dos assuntos dele, dos assuntos da obra, dos assuntos das doutrinas. E o programa Anunciando o Evangelho Eterno é uma das maneiras de você viver essa experiência. E nós vamos trazer aqui, para você ter uma ideia, algumas mensagens que nos foram enviadas. As duas primeiras mensagens foram enviadas por escrito. As pessoas fizeram esse procedimento, né, foram redirecionadas para o WhatsApp e ali elas escreveram, digitaram ali, né, qual a importância do programa para a vida delas. As duas mensagens seguintes serão 2 vídeos rápidos e essas duas maneiras você também pode utilizar para se comunicar com a gente. Então vamos lá. A primeira mensagem que nós recebemos veio de Joinville, em Santa Catarina, e foi enviada pelo nosso irmão Valdevino Piquísios. E ele diz o seguinte: o programa para mim e minha família tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Temos sido alimentados e fortalecidos pelas revelações do Espírito Santo que nos direcionam na caminhada espiritual. Uma outra mensagem foi enviada por Maria de Fátima Souza. Ela é de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E ela diz o seguinte: o programa me edifica com o ensino da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, né? Os louvores e demais quadros. Quão profundo tem sido o aprendizado com as revelações no livro de Cantares. Essa, aliás, é uma mensagem e é uma reflexão feita por muitos irmãos que nos encontram nos Manaíns e tudo mais, e que falam sobre isso, como tem sido profundo o ensino, sobretudo nesse período que estávamos vindo no livro de Cantares. Continuamos ainda, mas agora você vai perceber dando uma ampliada. Agora, eu vou chamar aqui 2 vídeos rápidos. O primeiro vem de Rebeca Ribeiro, que é lá de Lisboa, em Portugal. Um vídeo enviado de Portugal, nossa querida irmã Rebeca. E também o nosso irmão Ademir, que é da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Vamos assistir. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Rebeca Ribeiro, sou da Igreja de Lisboa, em Portugal, sob o ministério do pastor Gerson Belucci. Estou aqui para compartilhar com os irmãos um pouco da nossa experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Aqui em Portugal, nós acompanhamos o programa através do canal oficial do YouTube, onde o link é compartilhado todos os sábados. E nós temos visto quão maravilhoso é ter mais um momento para aprender da palavra do Senhor. O programa é tão rico em revelações, em ensinamentos, então nós temos visto quão maravilhoso é estar mais um momento aos pés do Senhor, aprendendo da sua palavra, ouvindo mais sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar.
Como professora de classe, eu posso dizer que esse momento é importante para ampliar o nosso conhecimento e ali também poder transmitir para os nossos pequenos o que nós aprendemos através do programa. Então, tem sido uma grande bênção para nós acompanhar o programa. Nós temos visto também esse reflexo na vida dos visitantes, daqueles que estão se achegando à igreja. Então, tem sido maravilhoso poder compartilhar o que nós aprendemos com eles e também poder mostrar a eles esse programa que é tão rico em bênçãos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ademir. Eu sou da igreja da Cachoeirinha, aqui em Manaus, no Ministério do Pastor Artini. E participar do programa Evangelho Eterno é uma grande bênção, pois ali há um reforço da doutrina, há um reforço do ensino da palavra e tem sido de grande valia para o nosso entendimento e aperfeiçoamento no ensino da palavra. A todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, eu quero agradecer a Rebeca, eu quero agradecer ao Ademir que mandaram os vídeos, ao Valdevino, a Maria de Fátima, os nossos queridos irmãos que interagiram conosco e participaram conosco. E fica o convite, tá aí o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular para ele e participar. Nós lemos todas as mensagens que são enviadas e naturalmente escolhemos algumas para trazer aqui a cada edição do programa. Quem sabe na próxima edição será a sua mensagem. Então a gente agora entra no assunto propriamente dito que vamos abordar, que vamos tratar aqui nessa edição do Lições do Manaim. E eu vou começar utilizando o fato de que nós saímos um pouquinho do livro de Cantares. Primeiro, naturalmente, dizer aos irmãos que, na verdade, não é que nós saímos do livro de Cantares, né? Nós estamos fazendo agora uma associação entre aquilo que aprendemos em Cantares até aqui com alguns aspectos da palavra, sobretudo das parábolas que Jesus proferiu e que são associadas ao reino dos céus. Amém. No livro de Cantares, a gente veio nessa sequência mostrando o caminho vinha sempre em direção ao arrebatamento da igreja, ao encontro, o casamento do noivo com a noiva, né? E depois disso, as características daquela igreja infiel. Então, por isso que não há como separar uma coisa da outra. O reino dos céus é o tema, né? E a gente vai ler alguns textos da palavra que vão nos ajudar a entender esse contexto. Então, o primeiro aspecto que nós vamos abordar é sobre a obra do Espírito Santo. Eu vou ler um texto para que vocês falem um pouco sobre o que é a obra do Espírito Santo nesse contexto que nós estamos abordando. Abacuque, capítulo 1, verso 5, o texto diz o seguinte: Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Como é que a gente percebe a obra nesse contexto? Cantares, Reino dos Céus. A obra do Espírito Santo, que teve o seu início, foi profetizada, aqui é um dos pontos lá no Velho Testamento, mas ela teve o seu início efetivo, Josias, com o derramamento do Espírito Santo no conhecido dia de Pentecostes. Uma pequena igreja, cerca de 120 pessoas. Essas pessoas, irmãos nossos, estavam reunidos, aguardando o que o Senhor Jesus tinha dito. Ficar em Jerusalém, a promessa. Virá a promessa. Então, houve o derramamento do Espírito Santo, quase 2000 anos atrás, e naquele instante a obra do Espírito Santo, ou seja, a realização do projeto de Deus para a salvação do homem, teve início pela ação do seu Espírito Santo. Um dia, esta obra nos alcançou. Me chama a atenção, sabe, Sérgio, Josias, duas colocações ali que eu acho assim muito importantes. Maravilhai-vos e admirai-vos. Então, a obra do Espírito Santo, realmente, quando você conhece a obra do Espírito Santo, porque existe a obra do homem, existe uma obra religiosa, existe um cristianismo, existe um evangelho. Temos falado sobre isso aqui, né? O evangelho o evangelho genuíno, verdadeiro, é a realização, é a prática da obra do Espírito Santo. Glória a Deus. E esta obra do Espírito Santo realmente é algo
maravilhoso. É algo que você tem que admirar a cada dia, valorizar. Porque é aquilo que Paulo diz em Coríntios, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Então, a obra do Espírito realmente é maravilhosa e deve ser realmente muito admirada por ser do Espírito Santo. Eu quero aproveitar, Josias, rapidamente aqui, contar a minha experiência muitos anos atrás. Eu era um jovenzinho, 16 anos de idade, quando alguém me evangelizou. E a pessoa, em resumo, dizia exatamente isso, a obra. Tem uma obra, Deus fala, dons espirituais, o Espírito Santo governando. Eu falei, meu Deus, não é possível que isso exista. Será? Né? Porque eu era... Quantos estão crendo, né, Sérgio? Daniel, eu era, digamos, religioso. Mas o que essa pessoa, esse rapaz, um jovem, me dizia, eu não conseguia acreditar que existisse. É o versículo. Daí eu tomei uma decisão, eu vou ver, eu quero ir lá. E quando eu fui, eu pude ter convicção a partir da ação do Espírito Santo, que não era ficção, não era uma fantasia. Utopia não, mas era o cumprimento de uma promessa, de uma profecia, e é real. A obra do Espírito é verdadeira, é real. Esse evangelho glorioso. Eu lembrei daquele convite do Senhor Jesus, que nós estendemos esse convite aqui, ecoamos este convite para aqueles que ainda não conhecem essa obra do Espírito Santo. Vem ver. Vem ver. Amém. Amém. É isso mesmo. É interessante que, para aqueles que, de alguma forma, estão ligados ou conhecem o ambiente da construção civil, essa expressão obra é muito comum, né? No dia a dia de quem está envolvido. A realização de um parente. projeto, né? Você faz uma... É exatamente o que você falou. É a realização de um projeto, ou seja, você pega algo que é um projeto e transforma em algo real, né? Em algo visível, em algo concreto. Mas, sobretudo, há um aspecto na obra é que ela invariavelmente vai gerar transformação. Amém. Você tem um terreno, você tem uma obra e você tem um prédio. Então, a ação do Espírito Santo na vida do homem, glória a Deus, ele invariavelmente gera uma transformação. Amém. Há uma edificação na vida do homem. E é tão maravilhoso isso, e daí uma obra tal, porque as coisas humanas, elas têm prazo de validade, mas essa obra, ela é eterna. Glória a Deus. E por mais que as oposições se levantaram ao longo da história, nunca ninguém conseguiu pará-la. Amém. Nunca ninguém conseguiu atingi-la ou derrubá-la. Porque é de Deus, é do Espírito. De Deus. É algo que é difícil de crer. Simplesmente, se alguém contar, é preciso viver. Amém. Vem e ver a experiência que você teve, né? Agora, diante dessa obra tão grandiosa, eu vou ler um texto aqui para vocês comentarem, que está em João capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Essa palavra é gloriosa. É gloriosa. Essa obra tão grandiosa, esse Deus tão maravilhoso olhou para mim, para você que está assistindo e nos escolheu. A gente sempre ouve, especialmente no seminário, o pastor Gedeuti usa muito essa expressão e os demais pastores também, que a obra do Espírito Santo, nós podemos compará-la a um veículo, digamos um carro. Então, esse veículo, lá no Pentecostes, começou a sua jornada, o seu percurso. E um dia ele nos alcançou pela escolha soberana de Deus. É como se, isso não existe, mas enfim, só para ficar didático, é como o veículo estivesse andando devagarzinho e dissesse, entra aqui, eu te escolhi, vem participar da bênção. Que coisa maravilhosa. Eu quero te salvar, te libertar, transformar a sua vida, entrar na sua família. Não é isso, Daniel? Exatamente.
esse versículo tão simples, mas tão profundo, tão maravilhoso, que na minha leitura revela a soberania de Deus, ao mesmo tempo a graça de Deus, a misericórdia de Glória a Deus, Deus. o amor de Deus, porque isso é a salvação. Nós não merecemos É um a mistério. salvação. É um mistério. É um mistério. Então a pessoa, não, eu escolhi Jesus. Não, ele te escolheu. Ele te escolheu, como diz a palavra, te elegeu, você aceitou, Amém. mas a escolha veio dele. Amém. Eu vou ler mais um texto aqui e deixar que vocês comentem, claro, mas acho que tem alguma coisa a ver com o que eu acabei de dizer sobre transformação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É isso. A obra do Espírito, seja o encontro com Jesus, transforma a vida do homem, a começar, claro, por pegar o seu nome, o seu registro e anotar no livro da vida, no livro dos salvos. Isso já seria suficiente, mas não é só. A obra transforma o caráter, muda a história, comportamento, resgata Desejos. casamentos, exatamente, as prioridades, relacionamentos. Quantas vezes nós vemos, Josias, famílias que chegam na igreja, filho brigado com o pai, o esposo, uma vida toda embaraçada, de repente tem um encontro, aí esse veículo da obra do Espírito alcança essa família, daqui a pouco está todo mundo unido, descendo as águas, indo para o seminário, servindo ao Senhor. Esse exemplo prático que você deu, né, Sérgio, exemplifica bem a questão da nova criatura. Amém. Porque a pessoa se torna uma nova criatura por causa da ação do novo nascimento. Amém. Então, a partir do novo nascimento, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, então os desejos antigos, os comportamentos antigos, As inclinações, os vícios, tudo aquilo que só colaborava ou somava, né, para que o homem tivesse uma vida onde só a morte era o final de tudo. Uma ruína, né? Uma decadência. A partir do novo nascimento, dessa nova criatura. Glória a Jesus. É o que o versículo diz, tudo se fez novo. Amém. Porque é o novo e vivo caminho. Glória a Jesus. Bom, a gente vai agora entrar numa das parábolas que foram proferidas pelo Senhor Jesus. Antes eu quero ler um verso aqui, antes de entrar na parábola, que fecha isso que nós acabamos de falar. Salmos 91, verso 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Então mostra que na medida em que você aceita entrar nesse ambiente dirigido por Senhor, o esconderijo do Altíssimo, refúgio. É o refúgio. A obra é o refúgio. Pronto. Refúgio, né? É descanso, é alento, é refrigério, é proteção. Segurança. O nosso vocabulário é pobre para expressar. Para expressar todo o alcance, né? Muito bem, uma das parábolas que o Senhor Jesus usou, e aqui também é um aspecto que eu acho interessante. O Senhor Jesus, na sua mensagem, se você for fazer um compilado das mensagens que Jesus pessoalmente trouxe durante o seu ministério, você vai perceber que o foco era o reino dos céus. Amém. Se você sair por aí e fizer uma pesquisa de rua, eventualmente você perguntar, o que é que Jesus falou? Alguém vai dizer, que falou que tem que fazer bem ao próximo, falou que tem que amar o próximo, ou que tem que ser humilde, ou que tem que ser isso. Não tem nada de errado nesse tipo de atitude, claro, mas isso demonstra que as pessoas não conhecem a mensagem de Jesus, que a mensagem dele invariavelmente apontava também para o reino dos céus. E uma dessas parábolas que Jesus proferiu é conhecida como a parábola das bodas do filho do rei. Eu vou ler aqui Mateus 22:11, que é um versículo dentro dessa parábola, e que diz o seguinte: e o rei, entrando para ver os convidados,
viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Qual é a relação que a gente faz com esse texto, né, com aquilo, a relação que se faz desse texto com aquilo que estamos estudando no livro de Cantares? Bem, essas expressões, veste nupcial, o rei, o filho do rei, isso tudo é profético. Amém. Está dentro do contexto do projeto da salvação. Então, no caso da parábola, o rei ali aponta, neste caso, para Deus Pai. O filho, para Jesus, o Deus Filho. E a veste nupcial aponta para o Espírito Santo, porque é ele o responsável de dar, de doar, de entregar para o homem essa veste nupcial, que são as vestes da salvação. Amém. Então, a ligação que tem, a princípio, né, ou de início, desse versículo com Cantares, é porque lá em Cantares, capítulo 5, a igreja infiel, não tinha as vestes. Tomaram as vestes. Já despi as minhas vestes. Já despi as minhas vestes. Né? Então, é uma igreja que não valorizou a salvação, um cristianismo, uma vida religiosa que não valorizou a salvação, não valorizou o grande amor de Deus através de Jesus, que é o derramado do Espírito Santo. Então ela não vai poder participar dessa festa. É importante também que este homem aqui da parábola, ele estava na festa. Ou seja, de alguma forma ele estava usufruindo daquele ambiente. Foi convidado. Foi convidado. Então, há pessoas que estão, pela misericórdia de Deus, tendo oportunidade, recebendo até uma bênção aqui, outra bênção ali. Agora, chega um momento em que, se o homem não tem as vestes de salvação, a veste nupcial, infelizmente... Sérgio, só te interrompendo, lembrando que lá no Oriente, que é diferente do Ocidente, a principal figura, ou a festa principal personagem era o noivo, que no caso aqui é o filho do rei. Então, a festa, quando foram ver na festa se todos estavam preparados, esse homem não estava, apesar de já estar no ambiente. Isso aí. Mas por isso que eu estava dizendo que chega um momento em que essa verificação é feita. Ou seja, se não há uma vida no evangelho verdadeiro, genuíno, testemunho, a prática da fé, o exercício da palavra de Deus, uma inclinação para aquilo que é profético, espiritual, celestial, nós devemos falar com toda clareza. Vai chegar o momento do juízo, de um acerto de contas. Você está aqui, eu estou te dando oportunidade, batendo a porta, te abençoando, te ajudando. Agora, você não está vestido com as vestes da salvação, vai ser lançado fora da festa e levado ao sofrimento. É interessante que no livro de Cantares, no capítulo 5, quando a igreja infiel, ela diz essas palavras, né? Já despi as minhas vestes, como tornaria a vestir? O amado ainda estava batendo. Ele estava batendo e ela, mesmo ante o chamado, ante o alerta, ante o som do bater e o chamar, ela prefere dizer, não, já despi as minhas vestes, não vou voltar a vestir. Ela deixa de viver a experiência enquanto ainda havia tempo de vivê-la. E depois nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que aconteceu, né? Então Amém. a gente viu. Há um outro aspecto, e vocês me perdoem ampliar um pouco, mas o que me chamou... Tá perdoado, obrigado, Daniel. Mas o que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamaram a atenção, não só nessa parábola, mas em outras, é exatamente como ela se inicia. Eu até abri aqui o verso 1 do capítulo 22, que diz assim: então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo. É que muitas vezes o homem despreza o que Jesus falou. Se há alguém que pode falar sobre salvação e vida eterna
com propriedade é o Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz para poder nos dar essa Amém. condição. Ele é o autor. Glória a Deus. Às vezes as pessoas preferem dar ouvidos ao que o filósofo disse, ao que o teólogo disse, ao que fulano de tal disse, e deixam de ouvir o que o próprio Amém. Senhor Jesus É isso disse mesmo. acerca É o- da salvação. É uma coisa impressionante. Está aqui, está na palavra, né? Bom, vou ler mais um texto da palavra que está em Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14, para corroborar com aquilo que vocês já trouxeram, que diz assim: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Esses são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, as vestes de salvação estão diretamente associadas ao sangue de Jesus, à salvação, à entrega. E aí a gente poderia, vestes branqueadas com sangue, quer dizer, do ponto de vista da razão, é uma coisa que não se pode entender, mas pelo Espírito Santo. O sangue vai tornar a roupa vermelha, Isso, exatamente. mas a roupa está Pela branca. razão, Pela razão. materialmente. Mas espiritualmente é diferente. É diferente. E não tem jeito. Não existe salvação sem conversão, sem vida transformada e sem a ação do Espírito Santo Não existe. governando o homem. Bom, eu vou colocar aqui uma pergunta um pouco mais aberta para vocês acerca do tempo profético que nós estamos vivendo. Como é que a igreja precisa ver esse tempo e como que o cristianismo enxerga esse momento que nós estamos vivendo? Bem, observem, queridos, que apesar da grande disseminação do cristianismo, a realidade é que isto não tem se traduzido na mesma proporção em salvação e em resgate de almas. A igreja infiel, ela é cristã, naquilo em que a expressão se transformou nada mais do que uma palavra, uma sigla, sem qualquer efeito salvador. O livro de Cantares mostra com clareza a situação da igreja infiel quando Jesus voltar e ela não vai subir, Sérgio. É que nós até podemos citar aquele versículo, já falamos na semana anterior, Cantares, de Cantares 5:6. 5:6, vamos ler, diz assim: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Muito sério, né? E é muito sério e é um alerta para todos, nós incluídos. Porque imagine, Jesus voltou, vai ser um evento da ciência de todos, porque as pessoas vão embora, os servos vão embora. Vai ser noticiado. Então, Jesus voltou. Muito bem. Aquele que é parte da igreja infiel, a aflição, o desespero dessas pessoas vai ser algo que nós não temos como medir. E muitos tentarão buscar o Senhor, tem misericórdia, me dá uma chance. O amado já tinha se retirado. Eu busquei e não o achei. Por isso, o tempo é agora. Não adianta ser religioso, ter um rótulo. Eu sou cristão, eu tenho 10 Bíblias, eu tenho curso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou o homem tem uma vida de santificação, vivendo na presença do Senhor, a palavra, a doutrina, ou ele está perdendo a sua chance. E o texto em Cantares fica notório, fica claro, transparente, tônico, que essa igreja, ela teve experiência. Ela sentiu o toque de Jesus, ela ouviu o chamado, mas não atendeu, não foi fiel no tempo que Deus separou para essa dispensação. Então ela fala, meu amado, quando eu abri, ele já tinha se retirado. Quer dizer,
foi tarde, né? Ela não deu o devido valor, não deu a devida atenção. No tempo, é o que você falou, né, Sérgio, agora há pouco, é importante, a decisão é hoje. Amém. É agora, porque amanhã pode ser tarde. Há um aspecto que nós já abordamos aqui, mas que é muito interessante nós voltarmos a tratar desse assunto, é que quando uma palavra como essa, quando uma reflexão como essa que nós estamos fazendo aqui, quando as pessoas ouvem, por vezes elas podem entender que esse público é um público distante, né? Às vezes até, acredito, são tentadas a imaginar que estamos falando da igreja tal, da religião qual, da denominação ali da esquina. Não, absolutamente. nós estamos falando de mentalidade que está ou não sendo vivida pelo crente. Essa palavra é para crente. E outra coisa, Josias, né? É igreja. A igreja infiel sai do meio da fiel. É isso mesmo. Para usar um texto bíblico, um trecho bíblico que nós já usamos aqui, as 10 virgens estavam todas juntas, no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, até com as mesmas vestes naquele caso. Todas tinham lâmpada. Todas tinham lâmpada, todas tinham candeia. Esperando o noivo. Esperando o noivo, queriam participar da festa, foram para participar da festa. Sabia que ia acontecer a festa. festa. E 5 ficaram de fora, por um detalhe. Um pequeno detalhe gigantesco. Que era falta do que fazia azeite. toda a diferença. Né? Falta do Espírito Santo. E sem o azeite, não tinha fogo. Ficou nas trevas. Nas trevas, que coisa, hein? Bom, em Lucas capítulo 13, verso 25, eu acho que a palavra ela é bem concisa, direta, no sentido do alerta. Diz assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Amém. É um juízo definitivo. Amém. Que resposta séria, né? Séria. E aquilo que estamos vendo acontecer. Então, Josias, só um pouquinho. O tempo que nós vivemos, dentro desse versículo aí, esta porta, que é a porta da graça, ela está aberta. Mas a partir do arrebatamento, essa porta se fecha. E, assim, sumariamente, não abrir e fechar de olhos. E sem alternativa, sem outra chance. Não tem. Sem outra chance. E eu ia dizendo, Daniel, a quantidade de sinais que estão à nossa volta são impressionantes. Né? A quantidade é impressionante. É algo notório. A velocidade, né? A velocidade, a intensidade, a quantidade. Quer dizer, é impossível que qualquer pessoa na face da terra não esteja percebendo que aquilo que a palavra diz está acontecendo. Sim. Ou que alguma coisa está acontecendo. Pode ser que ela não conheça ainda a palavra, mas que alguma coisa está acontecendo. Bom, a gente está chegando ao final desse quadro e, como sempre, a gente sempre pede que um de vocês traga uma palavra para aqueles que estão nos assistindo no sentido da aplicação daquilo que falamos aqui à vida dos nossos irmãos. Daniel, você pode, por gentileza, trazer essa palavra. Queridos, vimos hoje com muita clareza as consequências que virão sobre a igreja infiel, a qual se afastou da palavra viva e, apesar do título de cristã, na verdade, não tem a presença do Senhor Jesus. Quando vier o seu arrependimento, será tarde, pois o Senhor Jesus já terá voltado e arrebatado a sua igreja. Por isto, precisamos estar conscientes de que o tempo é agora, é já. O homem não pode, não deve perder tempo para abrir o seu coração para Jesus, sendo indispensável, neste tempo final, cairmos aos pés do Senhor em adoração
e em gratidão aceitando esta grande salvação. Amém. Amém. Glória Glória a a Deus por essa porta que está aberta. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, no início do quadro eu falei que o quadro interativo, que o programa é interativo, falamos sobre aquele QR Code, você ouviu? E agora está aparecendo um QR Code de novo. Não é aquele primeiro, tá? Esse agora, ele tem uma função um pouco diferente. Se você apontar a câmera do seu celular para ele, você sabe o que vai acontecer? Você vai ser redirecionado novamente para o WhatsApp, mas agora vai aparecer ali uma questão que nós estamos propondo para você estudar e enviar um comentário acerca daquilo que nós estamos falando ali. E assim você nos ajuda a fazer a próxima edição desse quadro, o quadro Lições do Manaim, na semana que vem, no próximo programa. Nós vamos aqui trazer agora dois comentários que foram enviados para nós ao longo dessa semana por irmãos que na semana passada, né, na edição anterior do programa, fizeram esse procedimento, apontaram a câmera do seu celular e tal, e foram lá, viram, estudaram e escreveram para nós. Você também pode participar, quem sabe o seu comentário vai ser trazido na próxima edição do programa. O primeiro comentário veio de Paula Barbosa Rodrigues e vem da Bélgica, da cidade de Bruxelas, na Bélgica, e diz o seguinte: o rei envia seus servos a convidarem a todos os que encontrarem pelo caminho, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Neste ponto, vemos a relação com os textos de Cantares 4 e 5, com a igreja gentílica representada nos convidados vindos de toda parte. Muito bom esse comentário, né? Abrangente, quer dizer, é para todo aquele que nele crê, é o que diz a Bíblia, né? João Vitor, de Brasília, esse primeiro comentário, como eu falei, foi enviado por Paula Barbosa Rodrigues. Agora, João Vitor, de Brasília, Distrito Federal, disse o seguinte: no capítulo 4 de Cantares estão as características da igreja fiel, que será arrebatada, que possui vestes de salvação. Por outro lado, no capítulo 5 de Cantares, indica uma igreja infiel, representada na parábola das bodas do filho do rei, como aquela que recebeu o convite, porém o rejeitou em troca dos valores deste mundo. E eu quero aqui agradecer a Paula e ao João Vitor, Paula de Bruxelas, João Vitor de Brasília, Distrito Federal, e você já sabe, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aí, você vai ser redirecionado e já vai ficar sabendo qual é o tema que nós vamos abordar na próxima semana através da proposta, né, da questão que vai ser proposta para você participar, tá certo? Bom, chegamos ao final mais uma vez de mais uma bênção, de mais uma experiência, de mais um momento. A gente que está aqui sabe, né? Como é gostoso fazer o programa, porque é edificante para nós mesmos, não é isso? Amém. Queridos, a paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor, Daniel, Josias e a todos. Amém. Temos sempre abordado assuntos do maior interesse para as famílias, sobretudo no que tange à educação dos nossos filhos. Hoje, a doutora Késia Nunes dará continuidade ao assunto já iniciado em edições anteriores do nosso programa, e o assunto é a educação dos filhos na era digital. Assista agora. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. No segundo episódio de fevereiro, vamos permanecer tratando do tema a educação dos filhos na era digital, com destaque para o relacionamento dos filhos com as telas, ou seja, com o celular, tablet, computador e TV. No episódio anterior, abordamos 2 cenários. O primeiro, mais de 1000 anos antes de Cristo, com as famílias do sacerdote Eli e do servo Samuel. O segundo, os nossos dias, com as nossas famílias na era digital. O que temos aprendido com a Bíblia? Que os desafios são os mesmos nos 2 cenários, os relacionamentos e a fidelidade ao Senhor. E quais as consequências? Na era digital, nós temos 2 caminhos, o uso moderado e o uso desmedido das telas, com diferentes consequências. O uso moderado é dos filhos que buscam uma rotina saudável, ajudam nas tarefas de casa, brincam com seus brinquedos, têm bom relacionamento com os irmãos, os amigos, os pets, os instrumentos, os livros, as telas e servem ao Senhor.
Filhos que fazem uso moderado vivem uma vida mais equilibrada e saudável. Já o uso desmedido, sem medida e sem controle, é dos filhos que não têm uma rotina saudável, passam tempo prolongado com as telas, se distraem tanto com isso que esquecem os seus talentos, os seus compromissos, a sua família e até o Senhor. Filhos que fazem uso desmedido vivem uma vida com saúde e equilíbrio em risco. A Sociedade Brasileira de Pediatria nos alerta. Quais os problemas? Uma lista com muitos comprometimentos na saúde, na postura, nos relacionamentos. Dependência digital, sintomas de abstinência corporal quando não estão com as telas. Problemas na saúde mental, irritados, ansiosos, deprimidos, desatentos, hiperativos. Problemas com o sono, dormem mal. Problemas com a alimentação, caminhando para obesidade ou bulimia, sedentarismo e grande desânimo para qualquer atividade que tenha movimento. Bullying nas redes se envolvem em muitos debates. Transtornos da autoimagem, problemas de aceitação e valorização do que são. Riscos também de exposição à nudez e a cenas inadequadas para a sua idade. Comportamentos autolesivos, meninas que se cortam, que arrancam os cabelos. Aumento da violência contra o outro, problemas físicos, visuais pelo uso excessivo das telas e auditivos pelo uso em excesso de fones. Problemas com a postura corporal e uso de álcool e drogas. Vocês se reconhecem nessa lista? Ela é um alerta do Senhor para nós e para nossas famílias. Então conversem e mudem os hábitos. Não se distraiam como Eli. Preserve a sua família como Ana. E o que nos mostram as notícias? Um uso excessivo compromete a saúde física, cognitiva e motora. Crianças com problemas para enxergar, ouvir, falar melhor, correr, ter mais agilidade, mobilidade e além da alegria que essas atividades e desafios proporcionam. Uma outra questão, uso sem supervisão compromete a saúde psíquica, moral e ética. Adolescentes e jovens distraídos que se aproximam de grupos violentos, cometem crime e até matam outras pessoas. Tudo tramado por meio da internet, como os tristes casos que aconteceram com ex-alunos em nossas escolas em Aracruz, Vitória, Realengo e Suzano. Uma outra questão, uso sem seleção compromete relações sociais, noções de verdade e segurança. Crianças, adolescentes e jovens que escondem o que fazem dos pais, escondem os acessos a sites criminosos, arriscam a segurança e a vida, se relacionando com enganadores e se dispondo a fazer desafios malignos na internet, atentando contra a própria vida. Qual a recomendação para o uso das telas na era digital? Com base na ciência e na Bíblia, o Grupo Organização e Método destaca que o uso deve ser com moderação, com supervisão e com seleção espiritual. De acordo com o relatório da Sociedade Brasileira de Pediatria, bebês não devem ser expostos quando menores de 2 anos de idade. Crianças entre 2 e 5 anos, usar as telas até 1 hora por dia. Na idade dos intermediários, até os 11 anos, a recomendação é até 2 horas por dia. Adolescentes e jovens, até os 18 anos, até 3 horas por dia de exposição e nunca deixar vir à noite jogando. E uma recomendação para todos nós, nada de telas durante as refeições e, se possível, realizar uma desconexão pelo menos 1 hora antes de dormir. E como pais, mães responsáveis, qual a nossa função? Limitar, selecionar e brincar. Limitar, não deixá-los isolados no quarto, limitar o espaço. Nada de tela sozinhos no quarto ou com o uso de webcam. Usar nos locais comuns da casa.
Selecionar. Usar regras saudáveis para o uso de equipamentos e aplicativos digitais, além das regras de segurança, senhas, filtros apropriados para toda a família. E brincar. Praticar atividades físicas e desportivas, exercício ao ar livre ou em contato direto com a natureza, com momentos de desconexão das telas e mais conexão com a família. E agora um convite. No seminário Unidos em Família, há um investimento da Igreja Cristã Maranata em promover ações com base bíblica, científica e lúdica para toda a família. A programação envolve muitas atividades, com cobertura da Rádio TV Web Manaim. Aulas práticas com temas de saúde, meio ambiente, educação, ciências, tecnologia, acessibilidade, primeiros socorros, musicalização. Feira de ciências, com estandes que proporcionam muitos conhecimentos e experiências. Recreação, com jogos e brincadeiras populares como amarelinha, corda, piques, jogos com bolas, elásticos. Os bombeiros, com os desafios com tirolesa, rapel, banho de mangueira. E culto, para conhecimento da palavra, oração e louvor ao nosso Deus. Então, na contramão das trágicas notícias que temos assistido, as imagens mostram o impacto do evento nas famílias e na igreja. Alegria, diversão, renovo, segurança, integração, fortalecimento dos vínculos familiares e ampliação da fé. Fiquem atentos e não percam as inscrições do seminário. Essas são indicações do que podemos buscar para a rotina familiar da nossa casa. E o texto? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa foi a resposta de Samuel. Ele ainda era menino, mas não estava distraído, estava atento em seu foco de servir o Senhor. Não desprezou o ensino de sua mãe, cresceu com intimidade com o Senhor e foi muito usado em sua geração. E você e sua família, como respondem ao Espírito Santo? Precisamos ouvir ao Senhor e não a qualquer voz. Ele nunca nos deixa só. Está agora conosco. Fale com Ele. Peça o que você precisa para conhecê-lo mais e tê-lo como melhor amigo, como direção nas suas escolhas diárias e como combustível para ter disposição no trabalho da sua obra. Ana orou por um filho e ele mudou não só a sua casa, mas a sua geração. O mundo mudou, mas Deus não muda. E na sua direção, nossos filhos também podem influenciar esse tempo, como servos que usam as tecnologias com moderação, supervisão e seleção espiritual, que usam o tempo para conhecer mais o Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. A flauta doce é um instrumento melódico muito apreciado, principalmente pelas crianças, intermediários e adolescentes. E hoje a tia Janaína vai ensinar para esse instrumento a posição das notas da introdução do louvor à vitória da igreja. Então você já sabe, pega o seu instrumento e vamos aprender. Olá, queridos alunos, irmãos, você que nos assiste, a todos a paz do Senhor. O quadro Perfeito Louvor é um presente do Senhor para todos nós, feito com muito carinho, dedicação, responsabilidade. É uma alegria poder estar aqui juntinho com vocês. E vocês estão lembrados qual o louvor que estamos aprendendo? A vitória da igreja. Isso mesmo. Este louvor será muito cantado no mês de março e também no seminário. Então vamos aprender agora na flauta doce a posição das notas que vamos tocar na introdução. Vamos ver? A nota Mi, olha, vamos fechar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto furo e também atrás o seu polegar. Nós vamos usar também a nota Fá sustenido. Notinha atrás no polegar fechado, o seu dedinho. Nós vamos fechar os primeiros e depois
pula um e logo abaixo os outros dois. Vamos tocar a nota Sol sustenido. Fechou atrás, os dois primeiros, pulou um, depois os próximos dois. A notinha Si agudo, natural. E aqui o Dó sustenido agudo. Atenção, a notinha atrás, né, o dedinho atrás, notinha Dó. Mas o dedinho de trás polegar vai ser aberto e depois os dois primeiros fechados. Todas essas notinhas nós já aprendemos no ano passado, mas a tia vai passar agora devagar para vocês todas as notas para nós relembrarmos. Amém? Notinha Mi grave. Notinha Fá sustenido. A notinha Sol sustenido. Agora nós vamos fazer a notinha Si natural, agudo. E Dó sustenido. Atenção agora, atrás está aberto e só as duas primeiras. Amém? Agora nós vamos conhecer a partitura com a introdução do louvor à vitória da igreja. Vamos lá. Nós aprendemos nas aulas passadas a escala de Mi maior. Então já sabemos que temos Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. O compasso é quaternário, 4 tempos para cada compasso. A tia não circulou a nota que vai ser sustenido, mas ela está indicando aqui embaixo. Temos então, aprendemos na semana passada, o carrinho de semicolcheia e a pausa de colcheia. Então, meio tempo de silêncio e já vai entrar Mi, Fá. Temos a figura mínima no Sol, temos a mínima pontuada, 3 tempos, novamente o carrinho de semicolcheia. Vamos terminar aqui com uma semibreve. A tia agora vai solfejar essa introdução, cantando, então, as notas, entoar com os tempos. Tia, por que tem esse 4 no início? Você está vendo que este primeiro compasso aqui só está com essa colcheia e este carrinho? Aqui é uma anacruza. Aqui, antes de nós começarmos o compasso de 4 tempos, nós vamos ter um tempo aqui neste início. Isso quando está somente com um tempo ou outro tempo também, pode ser 2, nós temos uma anacruza. Então, como vai começar? Vou bater e vou solfejar. Mi, Fá, Sol, Fá, Si, Mi. Mi, Fá, Sol, Si, Sol, Dó. Amém? Vamos de novo? Agora a tia vai marcar os tempos aqui. Mi, Fá, Sol, Fá, Si, Mi. Mi, Fá, Sol, Si, Sol, Dó. Eu quero dizer para vocês que este último compasso aqui, a tia colocou semibreve, mas ela também pode ser uma mínima pontuada com 3 tempos, para dar tempo de você tirar a flautinha dos lábios e começar a cantar, porque aqui já vai entrar na batalha. Amém? Vamos então tocar agora? A tia essa primeira vez vai tocar devagar.
as batalhas. Amém? Vamos treinar bastante. Próxima aula será na escaleta. Uma semana abençoada para todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Eu me recordo de várias experiências que eu tive com o Senhor quando ainda tinha 9 ou 10 anos de idade. Quando a gente é criança, intermediário ou até mesmo adolescente, algumas vezes a gente pensa que deve esperar ficar mais velho para conhecer a Jesus, para falar com Ele ou ouvir a sua voz. Mas não é assim. Jesus uma vez disse: deixai vir a mim até as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Você quer saber quando o Senhor quer falar com você e te dar certeza da salvação? É hoje mesmo. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, vamos entender melhor esse assunto com a professora Sara Azuri, que vai falar conosco sobre o tema Hoje é Dia de Salvação. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e a todos com a paz do Senhor. Na aula de hoje, vamos aprender que hoje é dia de salvação, mas em breve a oportunidade da salvação se acabará. Então, vamos estar muito atentos para descobrirmos mais segredos do livro de Cantares. Vamos ler a palavra de Deus em Cantares 5:6, que diz: Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. O Senhor Jesus tem nos alertado: despertai, é tempo de estarmos prontos para a volta de Jesus. O arrebatamento será um grande acontecimento neste mundo. Vocês sabem como ele acontecerá? As pessoas estarão vivendo como se nada fosse acontecer e, de repente, os fiéis sumirão do mundo inteiro. Estes são a igreja fiel, que será arrebatada. Então, estando 2 em campo, será levado um e deixando o outro. Estando 2 moedas no moinho, será levada uma e deixada outra. Em Mateus 24, 40 e 41. Neste dia, Jesus enviará os seus anjos para arrebatar os fiéis. O que acontecerá com os que não deram ouvido aos avisos do Senhor? É o que diz o texto: Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Cantares 5:6 que lemos. A igreja infiel ouviu o noivo Jesus bater, mas não atendeu. Depois que o noivo se retirou, ela se levantou para abrir a porta, mas já era tarde demais. Perdeu a oportunidade da salvação. O Senhor Jesus profetizou sobre estes que ficarão quando um dos discípulos lhe fez a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Em Lucas 13:23. E Jesus iniciou a resposta dando um conselho que devemos guardar no nosso coração: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24. Mas o que é porfiar? É insistir, é perseverar, é não desanimar. A porta da salvação é estreita, porque servir ao Senhor é ser obediente à sua palavra. Não há espaço para fazer o que o nosso coração quer. Muitos não entrarão por esta porta, porque amam mais o mundo do que a Jesus. E Jesus nos alertou sobre o que acontecerá com esses que ficarão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei onde vós sois. Lucas 13:25. Esse será um momento de grande angústia, porque a porta da graça foi fechada pelo Pai e não haverá mais chance de salvação. Quando ele disse: não sei de onde sois, o Senhor Jesus não os identificou como servos fiéis, que fazem parte da igreja fiel. Estes são os que ficarão de fora, pois vivem uma vida superficial, de aparência, e estão divididos entre servir ao Senhor e servir ao mundo. O pai de família é Deus Pai,
e Jesus é a porta que nos dá acesso à vida eterna. Mas em breve, Deus dará a ordem para Jesus voltar e a porta irá se fechar. Ainda há tempo e, com isso, uma oportunidade para acertar a vida com o Senhor. A porta que o mundo oferece é espaçosa, é larga e muitos são os que entram por ela. Nela tudo pode. Não há nada de mal em fazer isto ou fazer aquilo, mas hoje o Senhor Jesus nos convida para entrarmos pela porta estreita, que é a porta que nos leva ao caminho do céu. Hoje é dia de salvação e o Espírito Santo está aqui e quer te libertar de tudo que não agrada a Deus, da mentira, da falta de temor, aquilo que você vê, que você ouve, que traz opressão para o seu coração. Faça boa escolha de entrar pela porta estreita, de servir a Jesus todos os dias da sua vida. Hoje é um grande dia, é dia de louvar. Louvemos a Jesus que está neste lugar. Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá. Receba Jesus, Ele quer te abençoar. Venham todos já, a Jesus vamos louvar. Aceite o Salvador, Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Hoje aqui estou para te louvar, por tantas maravilhas, por sempre me amar. Tua obra em minha vida vou anunciar, obra de alegria e alegria que é sem par. Venham todos já, a Jesus vamos louvar. Aceitem o Salvador, Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Em todas as edições desse programa, nós fazemos questão de ressaltar um projeto maravilhoso, um projeto da Igreja Cristã Maranata, e é um projeto que tem trazido resultados cada vez mais notáveis na vida das pessoas que têm experimentado vivê-lo. Eu recentemente estive com uma jovem que testemunhou como foi importante para ela esse projeto. Você também pode se beneficiar dele. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Veja como é simples participar. Você só terá que fazer uma ligação. E mais, essa ligação é gratuita e você pode fazer sempre que precisar. O número que você vai ligar é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha, alguém vai te atender, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso, eu repito, totalmente gratuito. Se você quiser, ainda pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e o seu aparelho será automaticamente redirecionado para esta ligação. E outra informação importante, nós não vamos pedir a você qualquer contribuição financeira, oferta, nada disso. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você desejar ou quando você precisar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É simples. Acesse as nossas redes sociais. Você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, a nossa rádio. E nele você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e pode até compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube há uma quantidade notável de conteúdos e uma programação totalmente adequada para você e para a sua família, para vocês usufruírem. Mas eu quero chamar a atenção para um conteúdo que é especial. É a nossa Escola Bíblica Dominical. Guarde aí, anote aí. Vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Você não pode deixar de assistir, tá bom? E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!
Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.